Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas, que são eles, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Vasco. E no vídeo de hoje, irei falar sobre o Cruz Maltino. Isso porque tem a chegada do Camisa 10, tem especulações que não foram para frente de volantes no Vasco, tem jogador voltando a atuar pelo Vasco, pelo menos para ser relacionado após um ano de lesão. A última partida foi contra a Chapecoense na Série B. Você lembra quem é esse atleta? E também vou falar sobre os estádios, o Maracanã e São Januário, que o Vasco lutou bastante para conseguir colocar o jogo do Atlético Mineiro com público. Mas antes de tudo isso, espero que você curta o vídeo, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal, que isso vai me ajudar bastante, tá bom? Sem muita enrolação, até porque o vídeo de hoje está repleto de informações, vou começar falando sobre duas informações mais frias, que até aconteceram, mas que não vão ser concretizadas. Antes do Medel chegar, o Vasco chegou a sondar o volante Luiz Gustavo, que é aquele mesmo que é ex-seleção brasileira, estava jogando na Europa, aí estava na Arábia agora, no time do Cristiano Ronaldo, o contrato acabou. O Vasco sondou o atleta, mas não chegou a fechar. Depois dele, o Medel veio, realmente fechou e se concretizou. E aí, outro que foi até especulado bastante no Vasco, até porque ele, os empresários deles, colocou o Nainggolan à disposição do Vasco, mas o Vasco não teve interesse no atleta, o belga de mais de 33 anos também, volante, experiente, principalmente na Europa e em clubes italianos. O Vasco não foi à frente, porque o valor dele era considerado até um alto valor para um volante de 33 anos. Assim, lembrando que o time do Vasco começou muito novo, começou muito jovem, né, no Brasileirão, e agora já está aumentando bastante a média de idade, mas não é por conta disso que vai aumentar mais ainda com o Nainggolan. O Paulo Brax não quer mais reforçar o elenco nesse ano, fala que não é mais necessário, e a informação que o Pedrosa tem é que o Paulo Brax não falou que a janela de transferência do Vasco está fechada. As chegadas estão fechadas, não vai mais chegar ninguém, mas saídas ainda irão acontecer. Não sei quem é que deve sair ainda do Vasco, até porque o Vasco contratou mais de 5 cabeças nesse meio de ano, estava precisando, enfim, vamos ver. Agora eu vou começar a falar sobre os estádios, tá? Vou falar tanto de São Januário, tanto do Maracanã. Vou começar por São Januário porque a briga é bastante extensa. Depois do jogo contra o Goiás, o Vasco recebeu uma punição de ficar 4 jogos afastados de São Januário e de sua torcida. No primeiro jogo, o Vasco foi jogar no Luso Brasileiro, sem a torcida. No segundo jogo, o Vasco conseguiu ir para São Januário, sem a torcida. No terceiro e no quarto, São Januário, sem a torcida mais uma vez. O clube entendia que depois dessa punição, a torcida voltaria ao estádio, mas não foi isso que aconteceu. A justiça não está liberando São Januário e um desembargador afirmou, abre aspas, que no local da barreira do Vasco é perigosa, porque tem tráfico de drogas, muitos disparos de tiros frequentemente e pessoas se embriagando antes e pós o jogo. Sem falar também sobre ruas estreitas e sem saídas, fecha aspas. Isso foi um desembargador que falou, uma fala cheia de preconceito, uma fala assim absurda, até porque lugar estreito, vários estádios. Pessoas se embriagando, vários estádios. Tiro em volta do estádio, vários estádios. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, todos vão ter que fechar? Não acho que seja o caso, né? Mas, após isso, o Vasco está se movimentando juridicamente para conseguir reverter, mas é uma coisa muito difícil. O CEO interino do Vasco, o Lúcio Barbosa, deu uma entrevista na ESPN e falou que, assim, não entendeu muito bem o motivo, tá tentando ajuda, principalmente do poder público, porque São Januário está liberado. O que não agrada à justiça é o entorno de São Januário. Então o poder público deveria agir ali e o Vasco se coloca à disposição para conseguir reverter toda essa situação. Na minha opinião, muito preconceito. Na minha opinião, mais uma vez o Vasco brigando para ter que jogar em um estádio, assim como foi há 100 anos atrás, e aí se configurou a Constituição de São Januário. Mais uma vez, o Vasco sofrendo com a justiça e sofrendo preconceito, tá bom? E tomara que a torcida do Vasco volte a atuar em São Januário.
Isso porque lá na Barreira, muitas famílias trabalham. O CEO de São Januário chegou até a falar que mais de 20 mil famílias são prejudicadas sem os jogos lá. É uma completa falta de respeito, um preconceito absurdo, e que o Vasco não consegue mais jogar em São Januário, pelo menos nesse primeiro momento. O que o Vasco fez? A instituição Vasco fez? Foi atrás do Maracanã. Falou com a dupla Fla-Flu para jogar no Maracanã no dia 20, véspera de seu aniversário de 125 anos, e também para apresentar um novo camisa 10 do time. Mas a dupla Fla-Flu não respondeu, justamente para o Vasco perder tempo. O Vasco foi à justiça, conseguiu uma liminar liberando, um desembargador também não liberou mais, derrubou essa liminar, e depois o Vasco entrou com mais um recurso e vai atuar no Maracanã com torcida. Ingressos já foram vendidos em menos de 24 horas, mais de 60 mil ingressos já foram oficializados como vendidos, ou seja, casa cheia contra o Atlético Mineiro no domingo às 11 horas. Um dos motivos que a dupla Fla-Flu não estava liberando o Vasco, além do gramado e tal, era o medo do Fluminense tomar uma multa da Conmebol. Isso porque vai ter o jogo no dia 19 do Fluminense, no dia 20 do Vasco e no dia 24 do Fluminense de novo, aí sim, Fluminense e Olímpia, pelas quartas de finais da Libertadores. E ao que tudo indica, o Fluminense realmente vai tomar essa multa por conta de um gramado muito ruim que já vem acontecendo no Maracanã, e isso não é culpa só do Vasco, até porque o Vasco jogou 3 vezes no Maracanã esse ano, como mandante, contra times de fora do Rio, então eu acho que realmente a culpa não é do Vasco nesse caso, tá bom? Agora vamos falar sobre Dimitri Payet, que é o camisa 10 do Vasco. Ele já tá treinando, vou deixar até imagens aqui para vocês. Ele já chegou treinando, chegou no começo da semana, chegou com um aeroporto extremamente lotado de vascaínos, mais de 5 mil cabeças foi especulada, né? Foi um público total ali no olhômetro que a polícia teve. Uma linda festa para a chegada dele, ele que se emocionou, deu entrevistas antes de chegar no Brasil, embarcando lá na França, e depois, quando chegou aqui no Brasil, falando que o dinheiro para ele não é importante, que ele visa muito mais o projeto. Então ele assinou com 2 anos com o Vasco, com um teto mais ou menos aí de 1 milhão por mês, um teto salarial dele. Eu acho que é realmente um cara que vai fazer a diferença de forma avassaladora nesse time do Vasco. Então, assim, vou até deixar aqui algumas imagens do Aero Payet, e que aí depois o social media do Vasco falou para os torcedores se associarem, né, com o código PAIE10, que tem alguns descontos. E ainda sobre o Payet, o clube vai apresentá-lo para a torcida diante do Galo, assim como eu já havia falado. E a torcida, grande festa, já falei também que mais de 60 mil ingressos foram vendidos, a casa lotada e com mosaico. O mosaico vai ser um mosaico simples, não vai ser um mosaico com bandeirão 3D, até porque a torcida falou que não vai ter tempo hábil para conseguir produzir um mosaico 3D, até porque, vamos lembrar, né? Isso foi ontem, 48 horas, 72 horas antes da partida, então realmente fica muito em cima da hora para conseguirem fazer um bandeirão pro Payet, mas eu acho que vai ser uma linda festa. A expectativa é que o Payet não entre em campo agora, tá treinando, mas só deve entrar em campo mesmo no próximo final de semana contra o Palmeiras, e mesmo assim há dúvida se vai entrar em campo ou não. Ou seja, de titular ele não vai entrar. Aí só para pegar esse ganchinho, um jogador que pode vir a ser titular e vai voltar a ser relacionado contra o Atlético Mineiro vai ser o Gabriel Dias, lateral direito, que esteve na campanha do Vasco na Série B, se machucou na mesma competição, ficou 1 ano afastado por conta dessa lesão também, e agora tá voltando. Eu acho que vai ser um jogador para agregar, porque a gente não vê mais o Puma Rodrigues exercendo uma boa função ali, e também tem o Robson Bambu, que está totalmente improvisado, torto, tá fazendo dele, mas eu acho que tem muito a agregar o Gabriel Dias. Esse tem Gabriel Dias chegando, tem o Carabarral saindo. Um time mexicano fez proposta para ele e tá tudo acordado.
E se quiserem, eu levo até o aeroporto também, porque não vai fazer nenhuma diferença no elenco do Vasco. O camisa 10 chegou e, graças a Deus, não iremos mais precisar do Carabarral, tá bom? E para fechar o vídeo, vou mostrar aqui um videozinho muito fofo que eu achei do Gabriel Peck, o xodó da torcida, querendo ou não, por ser um cara jovem, de estar no time titular inúmeras vezes, sendo parado por torcedores mirins. E ele saindo do carro dele para receber todos esses torcedores com muito carinho. E eu acho que essa mensagem é incrível. E parabéns, Gabriel Peck, por essa demonstração de amor, não só à torcida, mas também à instituição e ao clube, tá bom? Essas foram as notícias do Vasco. Amanhã eu vou fazer mais um vídeo, vou falar um pouquinho do Vasco nele também, porque eu vou falar sobre todos os jogos que irão acontecer na 20ª rodada dos times cariocas no Brasileirão, tá bom? Comenta aqui se você já se associou no Vasco com essa promoção do Paiê 10, tá bom? E se você não é vascaíno, comenta também se você acha ou não que o Paiê vai dar certo aqui em solo sul-americano, aqui no Brasil, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!